Resultados da visita de Donald Trump a Pequim para encontro com Xi Jinping. Washington hoje suspendeu completamente a venda de armas para Taiwan, supostamente para garantir que as Forças Armadas Americanas tenham munição suficiente em meio à guerra com o Irã. E isso foi declarado oficialmente pelo ministro interino da Marinha dos Estados Unidos, Hun Cao. Isso foi mais um golpe para Taipei após uma série de comentários controversos do presidente americano Donald Trump, que afirmou recentemente que supostamente é Taiwan que busca a guerra com a China e não o contrário. Por isso, os Estados Unidos não são obrigados e não vão defendê-lo. E aqui está a decisão de hoje para vocês. Os Estados Unidos estão suspendendo a venda de armas para Taiwan, algo que não acontecia desde 1979. Vamos discutir isso juntos agora. Sou Alexei Pecci. Vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pecci News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, a notícia que simplesmente chocou depois de duas cúpulas de Xi Jinping na China, uma com Donald Trump e depois outra com Vladimir Putin. Washington suspendeu a venda de armas para Taiwan para garantir que as Forças Armadas Americanas tenham munição suficiente em meio à guerra com o Irã. Isso foi declarado pelo ministro interino da Marinha dos Estados Unidos, Hun Cao. Sim, não se surpreenda, nos Estados Unidos realmente existe um ministro chamado Hun Cao. Então, ele declara, cito, agora estamos fazendo uma pausa para garantir que temos as munições necessárias para a Operação Fúria Épica, das quais temos o suficiente. Ou seja, ele afirma que há munição suficiente, mas suspendemos as vendas para Taiwan para confirmar isso. E novamente vou dizer, quando os funcionários do governo de Donald Trump dizem que é uma decisão temporária, que está apenas em pausa, é preciso se preparar para que isso dure muito tempo. Por que eu digo isso? Porque no início de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu temporariamente por 30 dias as sanções contra o petróleo russo. Temporariamente. Mas temporariamente, eles já prorrogaram essa suspensão temporária das sanções 3 vezes. E em 18 de maio prorrogaram mais uma vez a suspensão temporária das sanções contra a Rússia. Isso mesmo. Dessa forma, Tsao respondeu à pergunta durante as audiências no Congresso sobre o pacote de armas para Taipei no valor de 14 bilhões de dólares, que já está há vários meses aguardando a aprovação de Trump e que Trump discutiu com Xi Jinping. E então Tsao acrescentou, cito, nós apenas estamos nos certificando de que temos tudo, e então a venda de armas continuará quando a administração considerar necessário. Mas o problema é que Trump já deixou claro que não considera necessário defender Taiwan e fornecer armas para eles. Quando perguntado se ele espera que a venda de armas para Taiwan seja aprovada no final, o ministro Tsao respondeu que essa decisão será tomada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth. E ele pessoalmente não tem certeza disso. E claro, é possível entender isso. A declaração do ministro Tsao reflete a preocupação com a notícia de que os Estados Unidos gastaram grande parte de seus mísseis desde o início da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro agora em trégua instável. Mas o problema é que a administração de Donald Trump simplesmente mais uma vez abandonou mais um de seus aliados. Sobre o que falo? A porta-voz da administração presidencial de Taiwan, Karen Kuo, respondeu aos comentários de Tsao e declarou, cito, Taipei não recebeu nenhuma informação que indicasse que os Estados Unidos pretendem fazer quaisquer alterações no acordo de venda de armas. Ou seja, esse anúncio foi uma notícia desagradável para Taipei, surgindo uma semana depois que Donald Trump se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, onde a questão das vendas bilionárias de armas americanas para Taiwan foi uma das prioridades na pauta. Pequim declarou repetidamente que se opõe firmemente à venda de armas dos Estados Unidos para a democracia insular que considera sua província. Durante a visita de Trump, Xi Jinping fez uma declaração contundente, alertando sobre o risco de conflito entre os Estados Unidos e a China caso a questão de Taiwan fosse tratada de forma inadequada. E foi então que Trump admitiu que sim, discutiu com Xi Jinping, consultando-o sobre vender ou não armas para Taiwan. Se ele dissesse, eu liguei para Vladimir Putin para perguntar se podemos vender armas para a Ucrânia ou não, ou algo assim. Eu liguei para o Mahtab Khamenei, o líder supremo do Irã, para perguntar se devemos ajudar Israel ou não. É tão paradoxal assim. Washington adota uma posição ambígua em relação a se vai defender Taiwan em caso de invasão.
Mas, de acordo com a Lei de Relações com Taiwan, adotada há algumas décadas, os Estados Unidos enfatizo, são obrigados a fornecer a Taipei uma quantidade suficiente de equipamentos militares para a autodefesa. Está escrito exatamente assim lá. Embora Trump tenha afirmado que durante o encontro com Xi Jinping não assumiu nenhum compromisso em relação a Taiwan, uma semana depois ele fez algumas declarações que lançaram dúvidas sobre o apoio americano à ilha. Trump chamou a transferência de armas para Taiwan de uma ótima carta na manga nas negociações com Pequim e declarou que ainda não tomou uma decisão sobre o novo pacote de armas. Naquela ocasião, ele também anunciou uma conversa com a presidente de Taiwan, o que poderia causar uma enorme indignação na China. O fato é que nenhum presidente em exercício dos Estados Unidos conversou com o líder de Taiwan desde 1979, quando Washington transferiu o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim. Embora Trump, lembro, tenha conversado com a ex-presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos no final de 2016, naquele momento ele falou gerando uma reação ambígua de Pequim. Lembro que há uma semana Trump, em visita à China, pediu a Taiwan que não buscasse a independência. Ele também evitou responder sobre as já planejadas entregas de armas americanas para Taiwan. E então ele declarou o seguinte, cito, Xi Jinping e eu discutimos em detalhes a questão de Taiwan, a venda de armas, e eu tomarei uma decisão. Mas sabe, eu acho que a última coisa que precisamos agora é de uma guerra a 9.500 milhas daqui. Ou seja, ele está falando da distância dos Estados Unidos até Taiwan. Eu preciso conversar com a pessoa que governa Taiwan. Eu não quero que alguém declare independência e que a gente, como você sabe, tenha que atravessar 9.500 milhas para lutar. Eu não quero isso. Eu quero que eles se acalmem. Eles, quero dizer, Taiwan. E a propósito, um dia atrás, esse mesmo Trump declarou que pretende conversar com o líder de Taiwan, Lam Tsinde, considerando a possibilidade de um acordo bilionário para fornecer armas à ilha, o que representa uma mudança drástica. Uma mudança no procedimento diplomático. Trump afirmou não se importar que a China se oponha a esses contatos, pois eles equivalem ao reconhecimento da soberania de Taiwan. E aqui vou repetir mais uma vez. O presidente dos Estados Unidos tradicionalmente não entra em contato direto com o líder de Taiwan, pois isso pode causar uma tensão significativa nas relações de Washington com Pequim, onde o líder de Taiwan é chamado de separatista. E então a vice-ministra das Relações Exteriores de Taiwan, Chen Min-ki, declarou que Taipei precisará esclarecer o que exatamente Donald Trump quis dizer quando falou sobre os planos de vender armas para a ilha. Mas, ao mesmo tempo, Chen Min-ki destacou que os Estados Unidos têm certas obrigações quanto ao fornecimento de armas para Taiwan e que essas obrigações estão estabelecidas por lei. Ele fala especificamente em obrigações. A questão é que, desde 1979, está em vigor nos Estados Unidos a Lei de Relações com Taiwan que estabelece isso. Ela estabelece as obrigações dos Estados Unidos de fornecer meios de defesa e assistência em caso de ameaças à segurança de Taiwan. O Presidente e o Congresso dos Estados Unidos determinam o volume e a natureza da assistência e do fornecimento de armamentos. E agora vou citar Min-ki. A venda de armas entre Taiwan e os Estados Unidos sempre foi a pedra angular da paz e da estabilidade regional. A venda de armas dos Estados Unidos para Taipei faz parte do compromisso de segurança dos Estados Unidos com Taiwan. Isso serve como um fator de dissuasão geral contra ameaças regionais. Mas, pelo visto, Trump ignora essas regras. Por outro lado, Trump pode suspender a venda de armas para realmente discutir tudo primeiro com a presidente de Taiwan. Mas depois das palavras dele de que Taiwan precisa se acalmar, depois da declaração dele de que é Taiwan que busca a guerra, essa conversa não promete nada de bom para a ilha autogovernada. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem, tchau a todos.